Fala galera, Rogrão aqui e hoje eu vou trazer para vocês aqui um site que eu descobri recentemente, que eu achei ele extremamente criativo, extremamente divertido e assim, perdi vários minutos nele e eu pensei, eu tenho que trazer ele pro canal. É muito divertido, muito curioso, então eu vou só colocar a vinheta e logo depois a gente já vai ver o site. Você entra no site e você já vai dar de cara com isso aqui, tá? Neo.fan, que é o nome do site. E aí tem vários cards aqui, cada um é uma coisa. E são coisas extremamente diferentes, bem feitas e criativas. Eu vou mostrar cada um deles pra você hoje, ó. Se liga, esse aqui é o primeiro, chama Infinity Craft, se liga. Ele vai aparecer uma tela em branco, tá? Aqui na direita tem algumas coisas aqui, por exemplo, tem uns elementos aqui. Eu vou colocar a água aqui no meio, beleza? O que eu faço com a água? Se eu juntar água com fogo, dá steam, que é vapor. Beleza, se eu juntar steam com wind, que é vento, vira uma nuvem. Beleza, eu vou juntar aqui, sei lá, fogo com vento. Vai dar fumaça, smoke. E aí, cada vez que você vai criando coisas, os elementos vão aparecendo aqui. E aí, quanto mais elementos vão aparecendo, vai abrindo mais leque de coisas que você pode fazer. Vamos ver o que a gente pode brincar aqui. Você juntou duas terras aqui, criou montanha. Deixa eu ver, 3 terras, você cria outra coisa. Vulcão. Mais uma terra, lava. Mais uma terra, pedra. Mais uma terra, rocha. E por aí vai. Juntei vulcão com nuvem aqui e deu chuva. Se eu juntar a chuva com terra, vai dar o quê? Vamos ver. Planta. Vai dar planta. E aí por aí vai, cara. Você pode brincar aqui infinitamente, de várias formas, juntar os elementos aqui, ó. Criei fóssil aqui, criei fóssil com vulcão, deu dinossauro. E aí cada hora que vai criando, eles vão aparecendo aqui em cima, no canto superior direito. E dá pra você brincar aqui, ó. Criei mood, você vai brincando e vai criando várias e várias coisas. Beleza, voltando aqui pra página inicial, vamos agora no Internet Artifacts. Ele vai mostrar a história da internet através de um site totalmente interativo, tá ligado? Então, ó, aqui em 77 tem o mapa da ARPANET. E aí, se eu for pro próximo artefato aqui, ele vai mostrar o primeiro spam, o primeiro e-mail, que é isso que foi spam da história, que foi em 82. E depois o primeiro smile, né? O primeiro emoji, né? Que tá aqui nesse texto aqui feito em 83. Em 83 aqui a gente tem o dicionário do hacker, que tem várias terminologias e coisas que os hackers usavam. E aí você pode debulhar isso aqui, enfim, ler aqui à vontade. Então, você vendo que o site é totalmente interativo, tem muita coisa. Em 85 aqui, eles criaram esse Usenet Newsgroups aqui, que era uma ARPANET dos pobres, como tá dizendo nesse texto aqui, e era uma coisa mais acessível, que a galera poderia postar notícias, enfim, alguma coisa assim pra... Era a forma mais fácil de compartilhar notícias em 85 na internet, quando a internet era pré-histórica. Aqui o primeiro MP3, dá pra você ouvir. O primeiro MP3 compartilhado na internet foi em 87, então tem várias coisas aqui, ó. Primeiro vírus, primeira corrente da internet em 88. Claro que, como a internet chegou primeiro nos Estados Unidos, tem muita coisa dos Estados Unidos e claramente não vai ter coisa do Brasil, até porque o site é americano, mas dá pra você ver como é que a internet foi criada aqui, ó. Um primeiro chat da internet aqui, tá ligado? Falando sobre Doom 2 e tal. Muito legal, muito divertido aqui. Primeiro conversa em chat foi na internet foi 88, dessa forma aqui, meio que imediata, né, parece. É só você ler aqui, vai ter tudo aqui, então eu não vou ficar muito tempo passando, mas tem muitas coisas aqui, ó. Muitas coisas aqui, ó. O AOL aqui, primeiro site da internet foi em 91. Enfim, primeira foto da internet, ó, primeira foto da internet. A foto mais antiga da internet é esta merda aqui que vocês estão vendo. Então é isso, cara. O site tem muita coisa. A primeira webcam. Então eu não vou me estender muito aqui não, porque tem muita coisa que vocês podem parar aqui e ver com calma. Tá vendo? Eu tô passando muita coisa aqui, ó. A gente tá em 99 aqui. Tá falando do Napster, entendeu? Então
igual eu falei, dá pra perder muito tempo nesse site. Voltando novamente pra página principal aqui, tem o The Password Game. Esse aqui é mais bobinho, mas é interessante porque ele vai pedir pra você criar uma senha e ele vai te dando vários passos para ir dificultando essa senha sua. Então eu vou colocar aqui, ó, Rogrão. Bom, primeiro passo aqui que já foi concluído, né? Regra 1, tem que ter 5 caracteres. Agora ele pede, olha, sua senha tem que ter um número. Então vamos lá, Rogrão 0. Beleza, acabou que eu comprei várias outras regras aqui, porque ele pediu para ter um caractere especial e uma letra maiúscula, então eu já comprei 4 regras aqui. E ele fala que os próximos dígitos da minha senha devem somar 25. Beleza, eu coloquei aqui uma senha aqui que os dígitos somam 25, beleza? Aí ele pede para incluir um mês do ano, é isso? Então deve ser, sei lá, março. Beleza. Agora um numeral romano e por aí vai. É uma brincadeira. Vou colocar V aqui. Caralho, inclui um dos patrocínios abaixo, colocar Pepsi. Enfim, aí depois vai colocando múltiplos de 35, enfim. Essa é a brincadeira aqui do site aqui desse Password Game. Por aí vai, você vai ficando fazendo infinitamente aqui. Cara, esse aqui é um dos mais divertidos. Pelo menos eu achei muito divertido. Eu fiquei aqui um tempão nesse aqui. E olha só, ele vai te mostrar quantas vezes ele pede aqui pra você scrollar. Ó, tem algumas coisas na tela, tem um bonequinho aqui na esquerda. E ele já fala aqui, ó, tá na altura das nuvens aqui, beleza? E aí, ó, ele te mostra aqui, ó, que você tá... Quantos metros? Deixa eu ver aqui. Tá um bonequinho aqui, certo? Aí, ó, ele tá mostrando aqui que nessa altura aqui tem bem-TV, foguete, balão de ar, primeiro avião a cruzar no Canal da Mancha, que é aí, quem entende de aviação aí, um Blériot. E beleza, ele tudo nessa altitude aqui, tá? Aí tem esse Mallard aqui, que é um pato selvagem. Todo mundo anda nessa altitude. Anda não, né? Todo mundo voa nessa altitude aqui, beleza? Aí quanto mais você vai subindo, ele vai mostrando, olha, aqui é a águia pescadora, aqui são os pombos. Não sabia que pombo voava tão alto assim. Aí aqui fala, ó. Você está atualmente na troposfera, a camada mais baixa da atmosfera. E quanto mais você vai subindo, mais vai acontecendo coisas. Vai mostrando coisas. A troposfera contém 99% do vapor d'água da atmosfera. Aí aqui, ó, já é a altura que a galera anda de asa delta. O 1000 V12, o maior helicóptero já construído, que chegou nessa altitude aqui. Aí você vai subindo. E eu ia falando aqui, ó. As nuvens nimbostratos são responsáveis pelos dias chuvosos. E aí que tem a borboleta monarca. São os animais que chegam nessa altitude aqui, tá ligado? Esse alpino aqui, coach alpino, a águia careca, a altitude típica de um paraquedista é essa altura aqui. Aí quanto mais você vai subindo, mais coisa vai tendo, é muito divertido. Aí começa a falar que conforme você vai subindo, a temperatura continua caindo. Veja aqui embaixo, ó, que estamos a 2.779 metros, tá vendo? E aí, quanto mais a gente vai subindo. E assim, parece que um mouse sobe pouco, mas sobe muito. Já estamos aqui a 3.000 metros. E ele vai falando, ó, lá no canto inferior direito, tem não acho que não vai estar até pequeno para ver aí, mas aqui em cima vai estar aqui, ó, menos 5 graus, que é a temperatura que a gente está nessa altura aqui. Então a gente está a 3.136 metros, menos 5 graus. Aí mostra que o avião da Amélia Earhart lá, a música que deu uma volta no mundo e sumiu. Pra quem não sabe essa história, é bom dar uma pesquisada, é muito legal. Cegonha, Cessna, aí você vai subindo. Eu vou te falar novamente, não vou mostrar tudo aqui, mas, por exemplo, aqui, ó, interessante, ó. O voo mais alto dessa Bumblebee aqui, que é essa abelha gigante aqui, foi relatado a 5.800, sei lá, 6.000 metros aqui. E essa temperatura aqui já é menos 26 graus. Aí tem um condor aqui que voa super alto, enfim. Aí já tem... Aí mostra comparando com o Everest. E, cara, balão de festa chega nessa altura aqui, ó. Nem sabia que o balão de festa chega mais alto que o Everest. E você vai subindo, né? Mostra os foguetes. É muito legal, cara. Dá pra divertir aqui, ó. E vai mostrando que aí começa a ficar... entra na estratosfera. Enfim... É muito legal e assim, você vai subindo, olha o tamanho da barra de rolagem aqui do lado. A webcam tá na frente, mas olha só, dá subir enormemente aqui, tá? Aí é o recorde do balão de alta altitude mais alto aqui, que é o BU-61. Enfim, é muito legal. Dá pra ficar muitos minutos aqui, pode ter certeza.
Voltando aqui pro Neofan, temos também o Asteroid Launcher. Cara, esse aqui é muito divertido. Vamos lá, vou colocar aqui bem onde eu moro, tá? Só pra vocês terem uma dimensão aqui, isso aqui é o mapa de onde eu moro, da cidade onde eu moro, Belo Horizonte. E aí, beleza. Aqui, eu vou tirar até minha câmera aqui pra vocês verem melhor. Acho que assim fica melhor. Oi. Então é o seguinte, vai ter vários asteroides, tipos de asteroide aqui. E aí, de acordo com o tamanho aqui, você pode colocar o diâmetro dele. Aí tá vendo que ele altera ou não o tamanho. Eles vão colocar um asteroide ali de 200 metros de diâmetro, que já é um puta de um... com 25 km por segundo. E o ângulo de impacto, vou deixar 45 graus, tá? Vou colocar pra ele cair aqui. Aí você coloca o asteroide pra ele cair aqui. Isso aqui é o impacto que ele faria com a cidade. Entende? E aí, aqui, ó, vou tirar esse Live Pix aqui, ele mostra tudo o que aconteceria. Olha, a cratera teria 1,5 km de largura, estima-se que 4.640 pessoas seriam vaporizadas na cratera. A cratera tem 312 metros de profundidade no fundo do mar. Esse impacto vai criar um tsunami. O impacto criará um tsunami de 476 metros de altura. Engraçado, né? BH tá muito longe do mar, mesmo assim faria um tsunami, ia destruir a cidade, provavelmente. Mais energia foi liberada do que um furacão libera em um dia. Um impacto deste tamanho acontece em média a cada 36 mil anos. Ia criar uma bola de fogo aqui de 7,5 quilômetros de largura, de extensão. Estima-se que 2 milhões de pessoas morreriam devido à bola de fogo, ou seja, matar Belo Horizonte inteiro praticamente. 78 mil pessoas iam ter queimaduras de 3º grau. 115 mil pessoas iam receber queimadura de 2º grau, ou seja, BH ia estar fodida com um meteoro desse aí. Aqui, ó, o Fireball, dá pra ver o Fireball daqui, ó, você tira o mapa, olha a merda, olha a merda. Não, sério, você tira o zoom, você mostra, ele mostra o Fireball, a cratera, a Fireball ia pegar isso aqui, mano. Ou seja, a Fireball ia estar aqui, 50% de fatalidade ia chegar até aqui, roupas pegariam fogo aqui, ó, lá em Betim. Cara, ri acima, loucura, loucura. Queimadura de 3º grau aqui, ó. Estamos falando de Itabirito, bicho. É muito, muito longe de BH. Vocês não têm noção. Brumadinho, enfim. O terremoto que ele geraria. E aí toda aonde ele pegaria, cara. Ia sentir tremor disso aqui. A quase... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar... Itatiaia-Sul, tá ligado? Longe pra Boné. Quem conhece Minas Gerais aí, ó. Longe pra caralho. Enfim, tem muita coisa aqui. O vento... cara, muito, muito legal. E aí você pode fazer outros aqui, deixa eu ver aqui. Um asteroide de ouro aqui, 200 metros, mas eu vou colocar ele muito mais rápido, ver o que altera. 85 km por segundo e caindo a 65 graus. Beleza? Deixa eu colocar aqui em Belo Horizonte. Vou colocar em cima da Arena MRV, o estádio do Galo aqui. Sacanagem, né, velho? Nada a ver. Por que eu vou fazer isso? Não faz sentido nenhum. É brincadeira, galera. Pelo amor de Deus. Vou colocar aqui. Nossa, velho. Ia gastar. Deu pra ver que ia aumentar muito mais aqui. E a bola de fogo ia pegar puta vida, meu. Essa queimadura de 2º grau da galera ia se sentir quase em São Paulo, bicho. Quase em Rio de Janeiro aqui. Loucura, bicho. Enfim, muito divertido. Deu pra ver que dá pra ficar aqui muito tempo vendo aqui, viajando aqui. Você vê, ó, 99% de fatalidade ia matar a galera de toda a região e a galera ia pro saco. O Belo Horizonte ia todo pro caralho aqui. Muito legal, muito, assim, Deus me livre, mas é interessante você ver isso aí. Voltando aqui, temos mais um aqui que é o Draw a Perfect Circle. Pra desenhar um círculo perfeito, é simples, mas é legal. Então você dá Go aqui. E ele te pede pra você desenhar um círculo perfeito, tá? Então você vai lá... Nossa, velho. 76? Ah, beleza. Nada mal. Vamos lá. 93. É isso, basicamente é isso, tá? Parece fácil, mas não é. Ele coloca o seu melhor aqui e você vai tentando fazer cada vez melhor. Aí, ó. Já fiz o melhor. 93.9, nada mal. Voltando aqui mais uma vez, agora temos o Wonders of a Street View. Ele vai mostrando coisas sensacionais que tem pelo Street View por aí. E aí você vai colocando o random. Pô, isso aqui é o quê? Parece uma... Não sei, não deu
uma casa diferentona, super legal. Aí mostra o local aqui, ó, Ransom Canyon, no Texas. Uma steel house, uma casa de metal, né? Clique em Random aqui, ele leva para São Francisco, Califórnia, o labirinto infinito de espelhos. E dá pra você andar, sabe? Dá pra você brincar aqui por dentro. É diferentão. Opa, acabei fazendo merda aqui, né? Saí do lugar. Aí é uma pica. Tá, mas... legal aqui, tem muita coisa diferente. Random, você vem aqui, parece que tem propaganda aqui, alguma coisa desse sentido assim, uma modelo aqui com a bandeira da Venezuela, inclusive aqui em Zulia, e aí tem muita gente vendo aqui, tem um cara até pilotando um drone aqui, ó. Pelo visto é uma propaganda, enfim. E aí é isso, cara, aqui ó, Tel Aviv, galera praticando surfing. É isso, cada coisa, ele vai te mostrando coisas aleatórias do Street View, e eu achei isso genial. O Chewbacca aqui jogando bilhar aqui numa empresa aqui com a galera trabalhando aqui completamente aleatório. É legal, né, mas é completamente aleatório, é em Leeds, na Inglaterra. E aí tem aqui caralho, isso é bizarro, hein? Isso é bem bizarro. É um café aqui em Austin, no Texas. Caralho, isso aqui é bem escroto, velho. Isso é bizarro. Deu medo. Enfim, esse é meio que isso. Olha que foda. Na Colômbia, um castelo de areia. Sensacional, hein? Porra. Aí, cobra aqui 2.000 moedas colombianas pra tirar foto. Muito bonito, inclusive. Muito legal. Muito legal. É isso. Esse é basicamente isso. Só ficar clicando no random aqui. Várias coisas aleatórias pelo Street View. E cara, divertidíssimo. Véio. Você pode ficar aqui infinitamente vendo coisas que ele vai te entregar. Olha que foda! Muito legal, cara, muito legal, em Oregon. Agora temos esse aqui, ó, Days Science Incident, que aí ele coloca aqui, ó, dias desde o terremoto, 0. Ou seja, ele já fala aqui que teve um terremoto de 4.4 de magnitude em Petersville, no Alasca, há 11 minutos atrás. Que loucura! Tá, aí coloca aqui magnitude 6, que já é um pouco maior. Teve na Micronésia aqui há 10 horas atrás, ou seja, também teve um terremoto até de certa forma mais alto, né, mais forte no caso, e na Micronésia aqui, nos estados da Micronésia aqui há 10 horas atrás. Quantos dias estamos sem explosão solar? Estamos há 14 horas aqui. Tsunami, estamos há 45 dias sem. Eu nem sabia que teve tsunami no 1º de janeiro, cara, não tô sabendo, fiquei por fora disso aqui. Talvez se você clicar aqui, ele mostra mais sobre o evento, né? Deixa eu ver o que ele dá aqui. Ah, tá. Aqui ele abriu um site aqui do meio ambiente aqui, que tem um registro sobre esses tsunamis aqui. E aí tem tudo certinho aqui, aonde foi. Foi no Japão esse tsunami aqui. E aí é um site que tem um registro de acidentes naturais, talvez, alguma coisa nesse sentido. Voltando aqui, tem 45 dias sem uma tempestade solar mais tensa, né? Foi no final do ano passado. 59 dias sem tempestade geomagnética. 65 dias sem erupção vulcânica. A última foi em Vanuatu, em dezembro de 2011, 11 de dezembro de 2023, desculpa. E aí vai, cara. Furacão categoria 5, 116 dias, 132 dias sem tufão. E aí, cara, vai só baixando aqui cada vez eventos mais raros, né? Aqui, ó. Estamos a 761 dias de uma última vez que teve uma tsunami de 10 metros de altura, que foi em Tonga Islands em 2022. Tem um evento de Tunguska aqui, né? Aquele evento que teve o impacto do asteroide na Rússia lá, né? 1908. Aí temos aqui uma mega tsunami em Litua Bay, cara, em 58, com 500 metros de altura. Eu não sabia dessa parada aqui não, pô. Enfim, dá pra você olhar muita coisa aqui, dá pra você ficar aqui vendo e procurando saber os tais eventos, enfim, muito legal. Esse próximo aqui chama Design the Next iPhone. E aí, beleza. Ele te dá um celular aqui, ó. Tem um reflexo aqui que não condiz com o que tá atrás de mim, mas beleza. Aí, beleza, ele te dá a parte de trás aqui, você pode colocar aqui, ó. Eu quero colocar... Opa, eu coloquei a câmera no lugar errado, hein? Vou tirar essa câmera aqui, vou colocar agora ela aqui no topo. Botão de volume aqui, eu quero o botão de volume vermelho. Deixa eu ver aqui. É isso aí, Android, né? iPhone não. O Android, o logo do Android. Botão Home. Nossa, mas ficou feio esse botão Home aqui, tá muito grande. Câmera frontal, botão de power vai ser em cima aqui, ó. É bonito, né? Dá pra você colocar várias coisas. Dá pra você viajar aqui, ó.
colocar cabo HDMI, entrada de HDMI. Aí dá pra ver que dá pra brincar bastante aqui, tá ligado? Tem o logo de uma pera. Nossa, tem coisa aqui que eu nem sei o que é, mas dá pra dar uma viajada, né? Colocar volante. Enfim, esse aqui é pra você... telefone antigo, enfim, dá pra você brincar aqui à vontade, tem muita coisa aqui. Mas deu pra entender o que é aqui, né? Pô, esse iPhone aqui é top. Gostou do meu novo iPhone? Da hora, né? Aí, ó, você vem aqui... This isn't just an upgrade, it's a breakthrough. Aí é isso. Esse aí é o novo iPhone aí, ó. Aí. iPhone Android 50, sei lá. A quantidade é essa aí. Vai valer $175. Aí é isso, ó. Ele dá esse modelo 3D, você pode até baixar o vídeo. É brincadeira, bobagemzinha aqui, mas muito bem feito e muito legal. O próximo aqui, ó, Absurd Trolley Problems. Ele é muito parecido com esse jogo aqui, ó, Trial by Trolley, que nada mais é do que a mesma coisa aqui. Ele vai te colocar algumas coisas muito pesadas para você questionar e, por exemplo, aqui, ó, oh no, quer ver, ó, é sempre umas coisas assim e sempre vai só piorando. Oh não, um carrinho se dirige para 5 pessoas, você pode puxar a alavanca para desviá-lo para outra pista matando uma pessoa. O que você faz? Vai matar uma ou matar 5? Pô, eu vou fazer nada, eu vou puxar a alavanca. Vou puxar a alavanca, matar só uma, não vai matar 5. Morreu. Aí beleza, aí ele te mostra aqui, ó, que 73% das pessoas fizeram igual eu. E 27 pessoas não fizeram nada. Teve 7 milhões de votos, entendeu? E aí com o tempo você vai fazendo aqui. Ele vai te mostrando, 4 pessoas ou 5 pessoas. Eu não vou fazer nada não, vou até 5. E aí ele vai te mostrando que 33% das pessoas fizeram igual eu. E aí por aí vai, cara. E ele vai só piorando os problemas aqui. Aí você vai matar 5 pessoas ou ficar milionário aqui. Aí eu vou puxar a alavanca pra deixar 5 pessoas vivas, enfim. E aí vai só piorando e colocando coisas mais absurdas e você ficar questionando. É muito legal. Pra você ficar aqui, ó. Eu já fiquei aqui ó, muitos minutos aqui. O outro que temos aqui é o Earth Reviews. Os usuários, eles vão dar review pra tudo aqui. Eles vão dar review pra neve, pra pilas, pra aviões, cobras, enfim. Eles vão dar review pra tudo quanto é coisa. Fogo, food truck, colégio, enfim, tudo aqui é review. Deixa eu ver aqui, esponja. Tem a review do esponja. É meio aleatório isso aqui, tá? Tem a galera vai dando um review e vai fazendo comentários sobre esponja, tá ligado? É mais outra coisa que tem nesse site aqui. Esse aqui chama Let's Settle This, eu acho que é isso, assim que fala. Eles falam que os debates da internet, eles demoram muito tempo e a gente tem que ser mais rápido possível aqui. Como que se pronuncia GIF? GIF ou GIF? É GIF. E aí aquela coisa, eles vão falar quantas pessoas votaram GIF, quantas pessoas votaram GIF. Aquele vestido lá que ficou famoso antigamente lá, é um vestido azul e preto ou branco e dourado? Aí eu coloquei branco e dourado aqui, tem 5 milhões de votos e tal. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sei lá, o ovo, não sei. Coloquei qualquer um aqui, ó. Deu 50%. Isso aqui é um debate. O sanduíche se corta na diagonal ou na horizontal? Diagonal, sei lá. Diagonal tá ganhando. Cereal é sopa? Não, não é sopa. Tá certo, todo mundo votou comigo aqui. O papel higiênico, pra cima ou pra trás? Pra cima, pra frente, né, no caso, óbvio. É lógico, coisa de louco aqui. Pepsi ou Coca? Coca. Eu nem gosto de refrigerante, mas antes eu bebia Coca, eu preferia Coca. Abacaxi na pizza é bom? Eu gosto. Yes, mas a galera mais não gosta do que gosta. Star Wars ou Star Trek? Nenhum dos dois, eu não gosto de nenhum dos dois, mas Star Wars e por aí vai, cara. Vai ter inúmeros aqui, ó. Vou fazer todos aqui, não tem tantos assim não, mas só pra gente ver até o final aqui, ó. Um cachorro usaria calças assim ou assim? É porque tá muito pequeno aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou colocar assim, ó, acho que é mais legal. A galera tá usando igual eu falei aqui. Poderia Jack caber na porta do Titanic? Poderia. Isso aí é fato. Cachorro quente é sanduíche? Não. Todo mundo tá comigo, hein? Marvel ou DC? Sei lá, eu não gosto tanto de herói, eu vou colocar Marvel. Porra, a galera prefere 1000 vezes Marvel do que DC, hein? Devemos nos livrar do horário de verão? Não. Volta ao horário de verão. Acho muito legal. Ó, tá um empate técnico, vai. Xbox ou PlayStation? Difícil. Eu vou colocar PlayStation, mas atualmente eu sou Xbox. Você vê que eu não tô mentindo. Atualmente eu sou Xbox. Eu tenho o Game Pass, não tem nada de PlayStation hoje em dia. Mas, pô, eu tive PlayStation 1, 2, 3 e 4, então... Mas, o PlayStation tá ganhando aqui. A vida é uma simulação? Sim. Ó, um debate, hein? Duro de Matar é um filme de Natal? Não. Pedaço do brownie do meio ou da borda? Porra, tanto faz, velho. Sei lá, da borda, não sei. A galera foi comigo aqui. iPhone ou Android? Com certeza Android. Android ou Wins? iPhone ou Wins, foda-se. Canudo tem 1 ou 2 furos? 2 furos.
É, a galera colocou um. Manteiga de amendoim lisa ou grossa? Isso aí não vai muito do americano. É muito coisa americana, não tem muito do brasileiro nisso aí. Vou colocar smooth aqui e foda-se. Pelo menos eu fico com a galera aqui. Aí falou que agora que a internet decidiu todas essas grandes questões, você não tem mais o que debater, né? Enfim. Temos mais um aqui que é o ambiente chaos, ou caos do ambiente, sei lá. É um regular. Não sei se vocês estão ouvindo, né? Eu vou aumentando ou não o barulho de chuva e o barulho de cafeteria. Eu posso colocar aqui, ó, a cafeteria mais alta, com uma chuva no fundo, talvez. Não, vou tirar a cafeteria. Eu adoro barulho de chuva, cara. Barulho do mar. Bem no fundinho aqui. É bom pra você deixar isso pra trabalhar, hein, velho. E sei lá, talvez com vento. Talvez um vento mais baixo. Lo-fi beats. Você trabalhando, deixando um lo-fizinho rolando, tá ligado? Aí tem vários aqui. Aí tem trânsito, que é insuportável. Estação de trem, floresta, escritório, dentista, playground, hospital. Entendeu? Aí vai ficando uma loucura, pô. Tá ligado? Aí olha tanto aqui, ó. Vulcão, sei lá. Enfim, é uma brincadeirazinha aqui com os sons aqui. O playground faz barulho pra caralho. Deixa eu ver uma aqui que eu fiquei curioso. Carnaval, velho. Que é isso aqui? Esse carnaval aqui não é carnaval, não. Isso aqui é outra coisa, é tipo parque de diversão isso aqui, né? Parece roller coaster, porra. Aqui, ó, tem até casa assombrada aqui, pô. Enfim, invasão zumbi, batalha medieval. Legal. Beleza, vamos pro próximo. O próximo aqui chama Rocks e é simples, é aquela meditação. Ele te leva pra essa tela, não tem mais nada na tela. É aquela meditação, ó. Vou botar um barulho de... Tá vendo? Barulho de meditação. Você vai tentar empilhar as pedras e isso vai te deixar, em tese, calmo. Em tese... Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo, hein? Pera aí, deixa eu virar ela aqui pra ela ficar de um ângulo bom aqui. Pera, fica quieta. Pera aí, deixa eu pegar ela direito aqui. Barulho de mar. Ela tá girando, mano. Bosta. Não! Não! Ah, caiu tudo. Enfim. Esse chama Céu, 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 Venda, Venda, Venda. E aí ele... Isso eu acho um dos mais divertidos aqui, tá? Porque ele vai falando... Aqui, ó. Toyota é o automóvel mais vendido no mundo, com 11 milhões de carros vendidos por ano. Ele vai te colocando coisas, ó. E aí, quanto mais vai passando, é a rapidez em que vai sendo vendidos, né? 20 Toyotas são vendidos por minuto. Aí depois fala um pouco do Minecraft. O primeiro Minecraft foi lançado em 2009 e é o jogo mais vendido de todos os tempos. Aí, Minecraft, 45 cópias do Minecraft são vendidas por minuto. Samsung TV, 81 por minuto. 114 AirPods são vendidos por minuto. 2 Adviews são vendidos por segundo. Aí, ó. 7 iPhones são vendidos por segundo. 14 pares de Adidas são vendidos por... E quanto mais eles vão colocando isso aqui pra deixar, obviamente, mais interativo. E vai te mostrando também quantidade. 34 pizzas da Domino's são vendidas por segundo. 75 hambúrgueres do McDonald's são vendidos por segundo. Aí aparece a carinha do Jeff Bezos aqui. E aí olha a Amazon aqui. 222 entregas da Amazon são feitas por segundo. Basicamente é isso pra ele mostrar uma perspectiva aqui do capitalismo, enfim. É legal, dinâmico, né? Eu diria. O próximo chama Universe Forecast. E olha só, bonitinho pra caramba aqui e tal. Aí ele te pergunta, qual que é o futuro do universo? Aí fala, bom, usando um pouco de ciência, a gente pode fazer algumas previsões. Aí fala que o cometa Halley em 2061 vai voltar novamente. Aí vai falando, coisas do universo. Plutão vai completar a primeira órbita desde que foi descoberto, em 2178. Em 2300, depois de atravessar bilhões de quilômetros, a Voyager 1 finalmente alcançará a nuvem de Oort. E por aí vai, é coisa do espaço aqui que tudo é muito grande, é muito... Uau, universo! Não sei por que eu tô falando isso. Enfim,
Esse aqui é o The Auction Game Sold. Ele vai te dar uma coisa aqui, ele vai, por exemplo, aqui ó, round 1, tese deveria estar aparecendo as fotos aqui, tá? Eu não sei por que não tá aparecendo, mas você tem que chutar o preço de alguma coisa aqui, é o Moon Flask, Frasco da Lua, Dinastia King, século sei lá o que. Mano, você vai chutar o quê? 2 milhões de dólares. Quanto que custa isso? Tá, 322 mil dólares. Até que fez uma população legal. Aí tem 9 rodadas aqui, ó. 1 hora, o relógio aqui, é uma pintura do Helen Frank Haller, pintada em 66, sei lá, custa 150 mil dólares. Tô chutando aqui. 495 mil dólares e por aí vai. Com a foto deve ficar muito mais intuitivo, muito mais legal. Depois temos o Printing Money aqui. E aí esse aqui vai falando aqui, ó. Salário mínimo, 7,25 por hora. Quanto que ganha um salário mínimo de 7,25 por hora? O professor, 16 por hora. Engenheiro de software, 45 por hora. E você vai vendo que o dólar, devagarinho, ele vai andando, né? Um médico, 90 por hora. Acho que é médico isso aqui, físico, não é médico? Médico, 90 por hora. Aí, ó. CEO da Fortune, 4 mil dólares por hora. Tá vendo que tá ficando muito mais rápido. Aí você pode fazer o cálculo da sua hora paga aqui por hora. Quanto que você ganha, entendeu? Eu fiz um cálculo aqui. E aí você pode se comparar com outras profissões, né? Tudo em dólar, obviamente. Receita do Twitter, 350 mil dólares por hora. Isso aqui já é montante de 1.000 dólares, tá vendo? Tá meio ruim de ver aí, tá meio pequeno, mas é 1.000 dólares cada um desses aqui, tá? Doação da NASA, 2,5 mil e por aí vai, cara. Facebook, aí a Amazon, a Walmart, e aí fica louco, né? Porque já é o orçamento do exército aqui, e aí é loucura, pô. Aí você consegue ter uma dimensão, porque dá até um negócio na cara se você ficar olhando isso aqui muito tempo, mas enfim. O próximo que nós temos aqui é o Life Stats. Life Stats, ele vai te pedir o seu mês de nascimento, 2/3 de 1994. E ele vai falar, ó, você nasceu em 3 de 94, aí falou, muita coisa aconteceu nos 10.968 dias que você nasceu. Desde que você nasceu, o seu coração bateu, um número incontáveis aqui, tá batendo, bombeou 947 mil litros de sangue. Seu corpo produziu um número infinito aqui, não sei nem como ler isso aqui, de células. Você deu, sei lá quantas mil bilhões de respiradas aqui, piscou olhos 236 milhões de vezes, sei lá. Você gastou 3.656 dias da sua vida dormindo. Aí fala, você não é a única pessoa que mudou, o mundo também é um lugar diferente, tá meio pequeno, né? Vou deixar um pouco mais alto aqui. Você não é o único que mudou, o mundo também virou um lugar diferente. O mundo parece mais lotado agora, não é só na sua cabeça. O mundo teve 2 bilhões de pessoas a mais desde quando você nasceu. Enfim, por aí vai mostrando da atmosfera, fala sobre dólar, a bolsa americana, como é que foi desde quando eu nasci, rotação do sol. Enfim, dá pra você ficar viajando aqui, muita coisa. É muito amplo, tá ligado? E o outro que nós temos aqui é o The Deep Sea, que é no mesmo esquema do espaço, que é pra cima, aqui é a mesma coisa. Ó. Quanto mais você desce, ele vai te mostrar, ó, 70 metros de profundidade. Aí já tem esses peixes aqui, vários peixes diferente, ó, baleia assassina, 126 metros e por aí vai, cara. E quanto mais você desce, mais eu te mostrando bichos que moram ou conseguem caçar, ou enfim, eles alcançam aquela profundeza ali. Aí, ó, 540 metros de profundidade, por aí vai, cara. A barra de colagem, o scroll aqui, tá desse tamanho, ó, o tanto que ele desce, bicho. Aí o fundo provavelmente é o Fosso das Marianas, né? Aí fala, tem vários textos aqui explicando, ó, o homem chegou nessa profundidade aqui, não sei o que lá, tal. É muito legal, cara, muito legal mesmo. Tem muita coisa, vai mostrando aqui, vamos ver o que tem no final aqui, é The Deep Sea. Eles conseguiram, aí conta uma história aqui, né? Conseguiram se tornar os primeiros humanos a chegar ao ponto mais fundo do oceano. Eles vão mostrando essas histórias em textozinhos aqui, tá ligado? Dá pra você ficar aqui alguns minutos. The Size of Space é tipo um slide, esse aqui eu acho que ele é até mais famoso. Ele começa comparando um astronauta e vai mostrando o telescópio Hubble, uma espaçonave aqui, a estação espacial, e vai só te mostrando o tamanho das coisas, a Deimos, né, que é a lua de Marte, e por aí vai. Você vai tendo o tamanho das coisas aqui, tem um 3D bem bonito, inclusive. Você vai tendo a dimensão aqui, ó, a Europa, por exemplo, que é a lua de Júpiter, e o tamanho da nossa lua e tal, e você vai tendo a dimensão das coisas no espaço, e a gente vê que você não é absolutamente nada, você é um grãozinho, você é uma coisa ínfima. A Betelgeuse aqui, ó, que é, né, super estrela supermassiva e tal, e essas coisas gigantescas aqui, e você vê que você é um absolutamente nada dentro você é um grão de areia
ínfimo, tá ligado? E é muito legal. Recomendo se darem uma olhada com calma, que é muito legal e faz você pensar e refletir sobre a vida. Aí temos também aqui o Share This Page, que aí você vai poder compartilhar a página aqui, ó. Compartilhar o link, beleza. E compartilha com um screenshot, compartilha como meme, aí ele compartilha, coloca com meme, compartilha com e-mail, aí você pode compartilhar por e-mail, compartilha como impressora, como print, né, ou impressora, compartilhar como carta, envie uma carta manuscrita para tornar a experiência realmente pessoal, não se esqueça de comprar um selo, aí compartilhar com texto, SMS, compartilhar com Facebook, compartilhar com Twitter, Instagram, Reddit, Snapchat, YouTube, Tumblr, Pinterest, LinkedIn, WhatsApp, MySpace, todas as redes possíveis, Airbnb, eu nem sei como, mas eu sei que você está pensando como você pode compartilhar uma página com Airbnb, mas ouça, você pode listar sua casa e cobrir as paredes com essa página, dessa forma você impressionar. Então, cara, é muito criativo, cara, é muito criativo mesmo. Compartilhar com Uber, aí vai viajando, compartilhar com Spotify, com Google Maps, Google Translate, deixa eu ver o que o Google Translate faz aqui. Compartilhar em 6.500 idiomas diferentes e tal. Aí com essas viagens aqui, compartilha com o som, aproxime de outro humano, mova sua garganta de tal forma que o som saia. Loucura, mano. Doideira, nada a ver com nada. Compartilhe com hieroglifos, velho. Nada a ver com nada. Compartilhe com emojis, compartilhe em braille, compartilhe com código Morse. Aí tem aqui o áudio do código Morse da página. Loucura, pô, completamente criativo, convenhamos, né? Pode ser inútil? Pode, mas é criativo. Putz, como é que para essa porra agora? Tem que vir aqui parar. Compartilhe com Deus. Você compartilhar com Deus aqui, ó. Compartilhe essa página com Deus, incluindo suas orações. Compartilhe com Satã. Aí vem um negócio todo bizarro aqui. Use the beautiful satanic test to share this page. Loucura. Compartilhe com a morte. Aparece no tabuleiro Ouija aqui. Compartilhe com o Papai Noel. Enfim. Loucura com doideira. Aí tem aqui Jeff Bezos. Não sei o que esse cara tem com o Jeff Bezos aqui, que eles adoram o Jeff Bezos. Enfim. Língua de sinais, aliens. Doideira, doideira. Temos aqui também o Dark Patterns. Isso aqui é meio específico, porque ele fala de padrões escuros, né? Vamos traduzir assim livremente. Ele fala que alguns sites te fazem induzir ao erro. Ele te mostra vários exemplos aqui de sites que induzem ao erro, tá ligado? Por exemplo, você colocar itens a mais no carrinho de compras, e, enfim, te mostra algumas coisas aqui que fica muito claro que eles te induzem ao erro. É meio bobo, mas, enfim, você pode perder algumas horas aqui, alguns minutos aqui. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. No Who Was Alive aqui, ele te dá uma data aqui, ó. Who Was Alive em 1800. Aí vai te falar as pessoas, as figuras históricas que estavam vivas em 1800. Por exemplo, Beethoven tinha 30 anos em 1800, tá ligado? Ele fala até a idade que você tinha, por exemplo. Aí vou colocar aqui em 1900 aqui. E aí você consegue ver aqui, ó, quem nasceu em 1900. Alfred Hitchcock nasceu e tinha 1 ano de idade, por exemplo. E aí várias figuras históricas, assim, muito assim, ditadores, políticos, figuras do cinema, enfim. Dá pra você dar uma viajada aqui pra você ver quem que era nascido quando você nasceu, a data que você quiser aqui, por exemplo, quando eu nasci, sou de 94, David Bowie tinha 47 anos de idade, George Harrison, Stephen Hawking, dá pra você colocar aqui figuras emblemáticas. Deixa eu ver aqui, 1700, quem tava vivo aqui? A galera velha, né, meu? Galera velha aqui, tem a galera velha. O nego já tinha 74 anos de idade aqui em 1700, tá ligado? Aí você vai descendo, 1300. Aí já começa uma galera que não tinha nem foto, era só uns negócios. Dante Alighieri tinha 35 anos de idade aqui. Caralho, anos 50, mano. Que doideira. Tá, Nero, vamos colocar aqui. Ele te dá a Wikipédia do Nero. Aí você pode saber, quem foi esse cara aqui que tava vivo? Aí você pode falar, cara, eu quero saber quem tava vivo em 500 antes de Cristo. Aí tem o Xerxes, por exemplo, a parada tipo o Gautama, que é o Buda, né? Cara, é muito... Aí você, cara, eu quero saber quem que são os antigos aqui. Você vai lá e você pode ficar, ó, aqui já não tem mais ninguém, tá ligado? Não tem mais registro aqui, não. O que mais tem registro aqui, ó, é esse Sargon II aqui, ó, 750 anos antes de Cristo. É o mais antigo aqui que a gente chegou a ver aqui, ó, Sargon II aqui, ó. Aí, pô, você quer saber quem foi Sargon II, aí você vai lendo aqui à vontade, bota aqui em português aqui, ó, pra facilitar o rolê aqui, ó. Sargão II, Sargão o Grande, foi o rei do Império Neo-Assírio. Aí,
E aí, filho, você pode ficar aqui, ó, uma caralhada de tempo aqui só estudando sobre a história aqui. Aí aqui a gente tem Where Does the Day Go? Eu acho que é assim que fala, não ligue pro meu inglês. Aí vai falando aqui, qual que é o seu tempo de dia? Quanto que você gasta com trabalho? Que horas você gasta em casa? Hora dormindo? Aí você vai vendo um gráfico aqui de quanto tempo seu dia tá sendo gasto. Enfim, quanto tempo você gasta comendo e tal. Você consegue... Ele vai fatiando o seu dia pra você ver com o que você tá gastando mais tempo. É interessante. Se você tiver tempo aqui de olhar aqui e tal, é interessante. Por exemplo, distrações aqui, ó. Comendo besteira, lanchezinhos, checar e-mail, enfim. É interessante. Ele vai fatiando o seu dia para mostrar o quanto tempo você está gastando com cada coisa no seu dia. É interessante. Temos também o Life Checklist, e aí ele fala aqui, ó. Eu já nasci, eu dei os primeiros passos, falei as primeiras palavras, aprendi a ler, fiz um amigo, não sei andar de bicicleta, li um livro, aprendi a nadar, e por aí vai. Você vai marcando as coisas que você fez na vida e fala, ó, você já completou 7 de 66 itens. Vamos ver o que a gente já fez aqui, ó. Andei de avião, pratiquei esporte, completei o colégio, eu vou colocar, eu andei de barco, mas não chega a ser um navio. Andei de trem, nunca andei de helicóptero, vi o oceano, nunca vi a neve, nunca fiz um boneco de neve, finalizei o ensino, aqui é o fundamental, que é o médio, né? Vou colocar maior aqui, acho que fica melhor assim. Fui pra um show, acampei, andei de montanha-russa, toquei instrumento, não falou pra tocar bem. Dei um beijo, fiz um cartão de crédito, comecei a dirigir, já viajei, fiz uma road trip, né? Nunca visitei outro país, mas em breve. Fiz um discurso, já fiz, infelizmente. Não me formei na faculdade, então não vou colocar aqui. Não sei falar outra língua. Tô lendo inglês aqui, mas não sou fluente, vai. Investi algum dinheiro, já conheci um ídolo, já fiz um erro terrível, todo mundo já, né? Já ganhei um troféu, nunca escalei montanha, nunca corri maratona, aprendi a cozinhar, já explorei gruta. Caverna e gruta é igual, né? Nunca vi um vulcão, tive um relacionamento longo, já levei um fora, já assinei um contrato, já fiz um emprego, já fui promovido, já recebi um pagamento, já fui demitido, fiquei por dentro das novidades, sei lá, não entendi isso aqui. Eu votei na eleição, infelizmente, já mudei de carreira, nunca comprei uma casa, já fiquei noivo, mas nunca fiquei casado, não casei, não tenho filho ainda, não ensinei meu filho a andar, não ensinei ele a falar, não vi ele graduar, não vi ele casar, obviamente, nem virei avô, nem aposentei, nunca contei uma história pro meu filho ou pro meu neto. Eu já vi aqui de solar, não, nunca vi. Nunca plantei um jardim, fiz 100. 41 de 66, tá bom, né? Tá bom, tá legal. Aí, você faz o seu aí, vê que você já fez mais coisa que eu. E é isso aí. O outro que temos aqui é o Speed. Quão rápido vocês se movendo? Eles passaram 6 segundos. Aí fala aqui, ó. As placas tectônicas viajam cerca de 5 centímetros por ano. Ou seja, desde que você abriu essa página de média, você viajou 27 nanômetros. Mas espere. Fala em milha, né? Mas aí vai falando as coisas aqui que vai viajando em milha, termos de velocidade aqui, enfim. Você comparando aqui. Isso aqui não é tão legal assim, não. Eu, pelo menos, não gostei muito, não. Temos o Paper aqui também, ó. Isso é legal. Você vai dobrando a folha. Cada dobradura, ele vai aumentando, ó. Você tem um pedaço de papel, tem 0,1 milímetros de espessura. Dobra. Aí falou que a espessura com uma dobra, vou até aumentar aqui pra ficar melhor pra ver. Com uma dobra, ela tem a grossura de um cabelo humano. Dobrar de novo. Grossura de um grão de areia. E vai. Ponta de um lápis. Aí já tá começando com 4 dobras, já tá da grossura de um espaguete. Já tá com a grossura de uma joaninha. E vai. Semente de girassol. Feijão. Feijão não. Aqui é café. Café, tá certo. Aí, penny, que é a moeda de 5 centavos, né? 1 centavo, moeda de 1 centavo. Aí já vai pro ovo de galinha, já, como é que já fica exponencial. Aí já vira bem TV. Bola de basquete, vai ficando exponencial. Pino de boliche, uma chita. Por aí vai, uma mulher média, um fusca, a girafa, uma árvore de carvalho e por aí vai. Infinito. Você vai 30 dobraduras aqui, tá ligado? Tem essa teoria aí da dobradura de papel, depois dá uma pesquisada aí. Esse daqui é um dos meus preferidos. Draw logo from memory. Você vai desenhar o logo de acordo com a sua memória. Ele vai te dar assim, ó, desenha o logo do McDonald's. Ele vai te dar o fundo vermelho e a cor amarela que você vai fazer. Pô, é assim, né? Sei lá. Revela o logo. Nada mal. Desenha o logo da Nike. Tá indo bem. O logo da Apple. Porra. Puta vida, meu. Isso aqui é a minha maçã. Foda-se. E aí, por aí vai. O Starbucks é aquela coisa gigantesca lá. Não tem como desenhar isso aqui. E por aí vai. Aí você vai. Pepsi, Amazon, Twitter, Snapchat. Aí você vai brincando aí, desdesenhar.
de cabeça. É legal. Aí você pode comparar com seus amigos quem fez o mais parecido e tal. É divertido. O antepenúltimo aqui é o Progress. E olha só, ele vai te mostrar o progresso que falta pro próximo minuto acabar, 45 segundos. O próxima hora, 13 minutos faltam. Pro próximo dia, faltam 5 horas. Próximo mês, 15 dias. Próximo ano, 320 dias. Próximo Valentine's Day. Coincidentemente, hoje é Valentine's Day, então vai faltar 365 dias. St. Patrick's Day, 31 dias. Próxima Páscoa. Aí você vai vendo aí, tá ligado? O final da página, ele vai descendo aqui, ó. Falta 1700 pixels, tá ligado? Ó, ele vai crescendo aqui, olha que legal. Próximo Natal, próxima Lua, o que vai faltando, tá ligado? É legal, pra você ver uma comparação de tempo assim, é divertido e interativo também. O penúltimo que a gente tem aqui é o Spend Bill Gates Money. E aí ele te dá assim, ó, esse aqui é a grana que o Bill Gates tem, esse aqui é divertido, cara. A gente vai te falar assim, ó, o Bill Gates tem essa grana aqui. O que essa grana do Bill Gates pode fazer você comprar? Aí quanto você vai gastando, vai tirando o dinheiro aqui, ó. Comprei um Big Mac de $2. Comprei um chinelo aqui. Pack de coca. O tanto de grana que é pra você entender a grana que ele tem, ó. Ingresso pros filmes, comprar um livro. Comprar 2 livros, vai. Comprar um jantar com lagosta. Pô, olha só, não tocou no dinheiro do cara, hein? Comprar uns 10 videogames aqui, que eu gosto de videogame. Comprar a Amazon Echo aqui, né? Pra gente ter uma Alexa, não posso falar autossonalativa. Pagar um ano de Netflix. Comprar um Air Jordan, mesmo que eu acho horroroso. Comprar um AirPod. Comprar um... Aqui tá falando que é um Play 4, né? Comprar uns 3 drones aqui, porque sempre é bom ter um a mais, né? Um celular de última geração aqui. A bicicleta. Um filhote. Outro filhote. Não sei o que é isso. Um tuk-tuk. Um cavalo. Acre de terras agrícolas. $3.000. Aqui, ó. Uma bolsa. Aí já tá ficando cada vez mais caro, ó. Aí vai. Um vinho de luxo aqui. Um diamante. Um anel de diamante, jet ski, Rolex, Ford, e aí vai ficando cada vez mais caro, óbvio, um Tesla, aí vai gastando mais a grana do cara, um Monster Truck, aí vai, você vê que a grana, você tem uma dimensão de como é ter a grana do Bill Gates, a Ferrari aqui, uma casa pra uma família de $300.000 aqui, a barra de ouro, aí vai, a franquia do McDonald's, aí já vai abaixando legal, um patrocínio, uma propaganda no Super Bowl, um iate, um tanque de guerra, e aí tá realmente, aí tá gastando muita grana, 8 milhões no tanque de guerra, carro de Fórmula 1, um helicóptero de guerra aqui, a mansão de $45 milhões, aí realmente vai gastando dinheiro. Fazer um filme, $100 milhões, que filme é esse, né? Comprar um Boeing 747, comprar um quadro Mona Lisa, comprar um Skycraper, não sei o que é isso, mas aí já torrou a grana fodida. E aí você vem, cruise ship aqui, um cruzeiro de um navio, um cruzeiro de viagem aqui, é isso mesmo? É, um cruzeiro. Ia comprar um time na NBA. O cara tem tanta grana que ele comprou isso tudo e nem tocou na grana dele. Deve você mostrar o quanto que você comprou aqui. Eu gastei 5... Deixa eu ver essas passagens aqui. Gastei $5 milhões aqui comprando isso tudo aqui. Eu posso comprar sei lá quantos times da NBA aqui. 10 times da NBA. O cara compra a franquia inteira se ele quiser, ó. E sobra. Sei lá se tem 20 times. Eu chutei que tem 20 times da NBA aqui. Enfim, é isso. Esse aqui é pra você ter uma dimensão de quão pobre você é. E o último, e não menos importante, é o Baby Map, que eu acho legal pra caramba também, que é um mapa interativo de quantos bebês estão nascendo por estimativa agora. Aqui, ó. Olha que loucura, mano. Não tô fazendo nada, ele tá mostrando um mapa interativo de quantos bebês estão nascendo. Enquanto no Brasil nasceu um bebê, na Índia nasceu 17. Você tem uma noção de diferença de população de países, entendeu? Aqui, ó, nasceram... Nesse momento aqui já nasceram 61 bebês no mundo, 70, vai. No Brasil, 2, na Índia, 28, China, 14, tá ligado? E aí é um mapa interativo aqui que você pode ficar viajando aqui, ó, vendo aqui, ó. Cada flash que dá é um bebê que nasceu em cada país. Doideira. Legal. Você pode deixar aberto aqui, depois você vê, você pode ver pro país aqui, você vê. Ah, que país que esse aqui que apareceu aqui? Senegal, Guiné, Mauritânia, enfim. Então é isso, galera. Esse foi o NeoFun, que a gente mostrou aqui tudo do site. Eu vou tentar comprimir esse vídeo aqui para que ele não fique tão grande. Mas, cara, fala aí, o site é divertido, o site é legal, dá pra você ficar muito tempo nele. Se esse vídeo for grande, quer dizer que, cara, o site dá pra você ficar muito mais tempo perdendo várias horas aqui. Ah, tem nada pra fazer, vou abrir o NeoFun ali e ficar viajando ali. Dá pra você aprender muita coisa, inclusive. E dá pra se divertir bastante aqui, que o site é muito legal, muito bem feito e muito interativo. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui, porque é um vídeo que vai dar um puta trabalho pra editar, mas eu espero que vocês gostem. E é isso. Um abraço e até mais. Fui!